Entrevistas aqui no Mando News, hein? Hoje nós temos o professor Sinésio, professor de epidemiologia na Unifal, Universidade Federal de Alfenas. Epidemiologia. Professor Inácio. Sinésio Inácio. Certo? E também vai falar da dengue, também da Covid, claro. E temos entrevista com a doutora Vera Marcotti sobre direito previdenciário, PPC Loas. Dúvidas de aposentadorias. Quem tem BPC, quem trabalha, aposenta do aposento, quem tem contribuição ou não tem contribuição, trabalho rural, essas coisas mais que a doutora Vera vai falar aqui no Mando News. E hoje a gente tem umas imagens impressionantes, bacanas demais, de um treinamento do Corpo de Bombeiros aqui em Pouso Alegre, salvamento em altura. Disseram que tinha um gato preso lá. Não. Aí depois que falaram que era o Iago, eu falei, não é alarme falso mesmo. Treinamento em altura na roda gigante instalada no parque aqui de Pouso Alegre. Olha que beleza de imagem, hein? Se é a imagem bonita que você quer, Terra do Mandu tem, porque Terra do Mandu foi o único veículo a comparecer, a mostrar esse importante treinamento dos bombeiros aqui de Pouso Alegre, Companhia de Pouso Alegre, mas que também tem um pilotão em Itajubá e Extrema. Mando News de hoje tem outras notícias mais, a gente vai trazer mais assuntos aqui para você, então fique ligado que a gente vai trazendo tudo para você aqui no Mando News, não perca nada. Vai deixando seu comentário, o seu like, que tamo junto, já vamos começar o nosso jornal. E sempre com audiência internacional, né, o Iratã Andrade? Tem o pessoal acompanhando a gente aqui, Estênio Nogueira, direto da Irlanda, tem o Luiz Alberto, de Fort Lauderdale. Acho chique, hein? Chique. Será que ela tem dengue? Onde? Fort Lauderdale? Pode ser que sim, pode ser que não. O primeiro assunto que a gente traz no Mando News desta quarta-feira, 6 de março, é sobre essas doenças, a dengue e a Covid. Por isso a gente conversa com o especialista no assunto, o professor de epidemiologia da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, professor Sinésio Inácio. Professor, muito obrigado pela sua volta, retorno aqui ao Mando News, especialista no assunto, porque o Mando News sempre vai atrás das fontes firmes e fortes, como o senhor. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Muito boa noite, Magson, boa noite a quem nos acompanha também. Já estava com saudade aí, né? Embora, né, a gente apareça aí quando essas coisas desagradáveis acontecem, mas o nosso papel é tornar a informação o melhor possível para controlá-las e acabar com elas, né? Exatamente, professor Sinésio. O professor, e algo que tem alarmado todas as autoridades e a população tem que ficar em alerta também, são esses números da dengue, porque Minas Gerais, à frente aí do número de casos, mais de 144 mil casos já este ano, neste período, e só que São Paulo está coladinho, já decretou situação de emergência por lá também, pelo mesmo patamar de casos, só que aqui em Minas 44 mortes, São Paulo 28 mortes, até os dados mais recentes. Situação preocupante e alarmante, professor. Pois é, e é só a gente imaginar que Minas Gerais, saber que Minas Gerais é um estado muito populoso, mas ele tem praticamente metade da população de São Paulo, e quer dizer que nós estamos aí com o mesmo número de casos de São Paulo, mas com metade da população, o que só confirma o que o pessoal já sabe, a Secretaria de Estado da Saúde já tomou, né, como consequência das suas ações de política pública, que nós estamos vivendo uma situação de epidemia, que pela OMS é quando você tem, no caso da dengue, 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então nós estamos vivendo essa situação que está começando a curva a melhorar, mas não podemos baixar a guarda, não. Caso, o senhor começando a curva a melhorar, a gente ainda está no inverno, tem uns dias, a gente ainda está no verão, tem uns dias ainda de verão, de muito calor. Essa dengue, pela época sazonal, qual que é o período que, digamos assim, é mais tranquilo, o mosquito dá uma dormida? Pois é, na verdade ele tinha que ter, tinha que ter dado uma acordada, né, só agora lá para março ou abril. Mas como, né, nós estamos sabendo aí, devido à precipitação de chuva e calor antecipado, criou a situação favorável a ele para ele antecipar esse número de casos. Agora, entrando num período de... tem até a canção que diz, né, as águas de março fechando o verão, terminando
começando de novo. Quando era para ele, historicamente, né, ter sua maior aparição, maior número de casos, é de se esperar, então, que reflua a epidemia, o número de casos. Até porque, né, as imagens estão mostrando aí, as ações de saúde pública estão sendo tomadas, a população está voltando a ganhar essa consciência, né, que a gente deu uma relaxada também na época da própria pandemia de Covid. Agora, o senhor, como professor de epidemiologia, especialista no assunto, sempre pesquisando os dados, a nossa região, o nosso sul de Minas, qual que é a realidade, professor? O sul de Minas, vamos até ouvir, né, com uma certa alegria, mas responsabilidade. Se pegar a história das epidemias de dengue, 2010, 13, 16, 19, olha lá, 22, aí teve a pandemia, atrasou a epidemia para 23, 24. Mas somos a região, embora a segunda mais populosa, que ficava em 8º lugar, né, na taxa de incidência, que é o risco de ter a doença. Nós não estamos muito longe disso, mas nós, com esse número de casos que estamos vivendo, assim como do restante de Minas Gerais, nós estamos ainda vivendo situação de epidemia, com uma muitas vezes grande diferença entre municípios e região. Se a gente pegar os dados da penúltima semana, a última semana epidemiológica, que ela vai de domingo a sábado, a última, ainda o Ministério da Saúde está soltando os dados, não soltou. Então, se a gente andar aí uma semana e meia para trás, os dados que existem mostram que, de novo, vamos ouvir com responsabilidade, a curva no sul de Minas, do número de casos, está começando a cair, mas porque nós estamos implementando ações também, não é porque o mosquito ficou mais bonzinho. E aí nós temos que lembrar que o carro-chefe de população em Minas Gerais é a região centro, com 6 milhões e 800 mil habitantes, e a nossa região sul, aí, com 2.800. Então, o que acontece no sul de Minas, junto com o centro, ele é determinante para dar o retrato do Estado. Então, nós estamos ainda vivendo situação, sim, de emergência, mas com um clarãozinho mostrando que a gente está, com desigualdades entre municípios, está começando a diminuir o número de casos. Vamos ver os últimos dados quando soltarem essa semana. E aí a situação preocupante também é porque, por mais que seja um pequeno número de pessoas, mas os municípios às vezes menores têm o maior número de casos. O senhor estava dizendo antes da gente entrar ao vivo que das 10 maiores cidades, só Passos que aparece nesse patamar de um número elevado de casos. Por exemplo, a gente pegar esse critério, é um deles, né, que é o mais simples da OMS, para dengue, se tiver 300 casos para cada 100 mil habitantes, você diz que é epidemia. Para a gente ter uma ideia, com os dados, como eu falei, de uma semana e meia atrás, pegando as 10 mais populosas, Passos estava marcando 761 casos por 100 mil habitantes. Aí seguido por Três Pontas, mas já com 182 casos. Aí vem, na ordem, Varginha, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Lavras, Itajubá, Alfenas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, pelos dados comunicados até então, estava com a menor taxa de incidência. Uma semana e meia atrás, com os números do Ministério da Saúde, 58 casos para cada 100 mil. Aí vai se dizer, então nós não temos uma epidemia porque tem que ser acima de 300? Rigorosamente não, mas o que nós temos que pensar é na região e no estado, assim como acontecia com a Covid-19. Tinha momentos que tinha locais piores, melhores, mas no agregado, o estado de Minas Gerais vive epidemia. Então não pode relaxar porque hoje está baixo, amanhã pode aumentar. Ô, professor, ainda falando da dengue, essas ações efetivas que os municípios fazem através de fumacê, seja com a bomba costal, seja com o carro também, né, fazendo esse fumacê, e a ajuda da população para evitar os locais ali com água parada, são as medidas eficazes no combate aos focos da dengue, né? Tem a sua eficácia. Agora, a maior eficácia é a última que você falou da lista aí. Colaboração da população. Não só nós, né? Cada 10 dias no máximo, já vamos explicar os 10 dias, ou uma vez por semana, a cada 7 dias, dá uma olhada em casa, dá uma olhada no quintal, dá uma olhada dentro de casa, na geladeira, aquelas geladeiras mais antigas que acumulam água, nos tradicionais vasinhos, ralos, e permitir a entrada do agente de controle, porque ele é um profissional, ele vai ter um olhar muitas vezes que o morador não tem. Agora, o tal do fumacê são para situações mais extremas, e é bom a gente saber porque muita gente não tem consciência. Ele não tem 100% de eficácia em acabar com os mosquitos, né, os criadouros, na área que ele está sendo jogado.
Na verdade, às vezes se fala de 30%, pouco mais. Então, olha lá, ele não mata todos os criadouros. Só que quando você usa o fumacê, ele mata outros insetos. E muitos insetos, atenção, que ajudam a matar o mosquito da dengue, os tais predadores. Só que o danado do mosquito da dengue depois vai se recuperar num tempo mais curto que esses outros insetos. Então a gente tem que usar muito bem remédio, veneno, porque senão a gente tem um efeito contrário. Então é colaboração de todos. Por que os 10 dias? Porque a gente não sabe talvez um detalhe. Quando o mosquitinho nos pica, né, e ele é infectado pelo sangue de uma pessoa que tinha o vírus, dentro do intestino dele vai demorar 8 a 12 dias para ele conseguir infectar uma outra pessoa. O vírus vai desenvolver, aumentar de número no intestino, vai para a glândula salivar, aí quando ele for picar uma pessoa, ele deposita o vírus ali, entra na circulação. Então, olha lá, se ele demora de 8 a 12 dias depois de ficar alguém contaminado para poder ser contagioso, se todo a cada 10 dias, cada semana, a gente está lá combatendo ele, a gente já reduz muito o risco. Entendido. Agora, o senhor já falou dessa situação da doença. Explica para o nosso espectador essa diferença entre os sintomas da dengue e os sintomas da Covid, que infelizmente a gente convive com as duas doenças nesse momento. Perfeito. Essa é uma questão importante e confunde, né? Não porque a gente não tenha conhecimento, mas se confundem. Então tem o tal do diagnóstico diferencial. Quando você tem sintomas comuns a mais de uma doença, você tem que ser mais refinado, atento, para saber qual é qual. Então vamos lá. A doença Covid-19 é uma doença respiratória. Então, como o nome está dizendo, ela vai atacar os tecidos, as regiões do corpo, e no caso agora das subvariantes que predominam da Covid-19, mais o trato respiratório superior, garganta, nariz e, felizmente, menos, mas ainda não é impossível, e para os pulmões. Então, se é uma doença respiratória, mas é uma doença infecciosa, ela vai compartilhar com a dengue, que não é uma doença respiratória, a febre. Só que, muitas vezes com a Covid, essa febre, ela é mais branda. E também os sintomas, claro, de uma pessoa com Covid, veja, de modo geral, tem gente que até pegou Covid e nem sentiu nada ou sentiu só uma corizazinha. Mas, por exemplo, uma coriza, tosse, incômodo no nariz, além da febre, mas compartilha com a dengue, isso pode ser um diferencial. Então, a Covid-19, ela ataca preferencialmente essas regiões, mas ela também mexe com o sistema circulatório, o que a dengue também mexe, só que a dengue ela é mais agressiva nesse sentido. Daí que se vê falar de dengue hemorrágica, a pessoa perde pressão, dor abdominal, a forma mais grave de dengue, quer dizer, a pessoa começa a perder líquido para fora dos vasos sanguíneos. Mas quais os órgãos que a dengue mais ataca? Ela pode atacar o pulmão, mas não é a predileção dela. Mas é fígado, baço, os músculos, a pessoa vai se sentir muito cansada, dor muscular, dor na articulação. Isso não é um sintoma, de modo geral, da Covid-19. Então, febre é comum. Agora, sintomas respiratórios e de coriza, incômodo na garganta, não é para ser dengue. O problema é que, quando, como você bem falou, Magson, você tem as duas acontecendo, as coisas se confundem, porque tem o critério melhor, que é exame laboratorial, para tirar a dúvida, mas tem o tal do diagnóstico clínico laboratorial, em que o médico ele faz o quê? Ele considera os sinais clínicos, vai ter que diferenciar nessa linha que a gente está dizendo, e a condição epidêmica. Então, se tiver muita dengue, você chega lá, por exemplo, com sintoma de outra doença, mas que se confunde com a dengue, a tendência é dar o diagnóstico da doença que está epidêmica. Mas sintomas respiratórios, uma febre um pouco mais branda, você poderia pensar mais em Covid-19. A dengue ela começa com uma febre mais abrupta, mais repentina, né? A tal da dor de cabeça, dor atrás dos olhos e músculo e articulação. Mas, de novo, algumas pessoas têm dengue e outras têm a mesma dengue, mas não sentem a mesma coisa. Mas, basicamente, isso. Uma doença respiratória, a outra não. Entendi, professor. Tem que ficar alerta o tempo todo e se cuidar e a gente tomar essas prevenções, né? E quando chegar a vacina da dengue para as pessoas do grupo prioritário, também vacinar porque é importante. Sem dúvida, a vacina da dengue vai ser um passinho. Não podemos contar que ela vai combater a epidemia nem esse ano, nem o ano que vem, porque ela vai ser para, como se sabe, para a faixa de 10 a 14, que de fato é umas que são mais atingidas, é dos 15
aos 39, né, e aí está beirando aí de 10 a 14, é quem mais pega dengue, essa população, que mais se expõe e é mais jovem, teve menos dengue ao longo da vida, fica mais suscetível. Mas por que se escolheu 10 a 14? Porque ainda não é segura, né, não foi feitos os testes, né, acha que isso é segura para idosos e para os bebês também. Mas só um último comentário, a taxa de internação de bebês menores de 1 ano, ela é bem maior do que a taxa de internação, por exemplo, de 10 a 14, que também é grande. Ah, mas não vai vacinar os bebezinhos, como é que nós vamos protegê-los? Essa responsabilidade de tomar essas ações que vocês estão mostrando aí, de controlar o vetor da doença e a gente procurar atendimento, procurar diagnóstico e controlar os casos. Ô, professor Sinésio, agora para encerrar a nossa entrevista, nosso bate-papo muito importante, só da Covid, o resumo aí do senhor. A situação hoje ainda está de aumento, já que a gente até trouxe aqui recente no Mando News, cidade como Monte Sião, que até decretou a volta da máscara nas unidades todas de saúde do município por conta do número de casos e de morte lá que teve recentemente. Como é que está essa realidade para a gente aqui? Olha lá, eu vou falar aqui, né, com uma certa dúvida, porque as atualizações de dados, né, elas são semanais e as últimas não saíram. Então, uma coisa de 1 semana e meia atrás. A chamada curva, né, o número de casos ao longo do tempo, para Minas Gerais, por exemplo, mesmo o Brasil, de Covid, está aumentando. A tal da curva, número de casos ao longo do tempo, de dengue, está caindo, mas ainda é situação epidêmica. Então, nós podemos esperar, porque ela independe de mosquito, a Covid, né, frio ou calor, que vão aumentar os casos de Covid. E por quê? Porque nos Estados Unidos já foi detectada uma nova subvariante, que ela é bem mais transmissível e ela tem o chamado escape imunológico. Quer dizer, quem já pegou o Covid, mesmo foi vacinado, quem foi vacinado tem uma proteção maior contra caso grave, mas contra a infecção e sintomas da doença não vai ter. Então, podemos esperar que vai aumentar o número de casos de Covid-19. Aqui mesmo na nossa universidade, hoje já fiquei sabendo de casos de colega professora que foi aos Estados Unidos e voltou a colega e o marido com Covid-19. Será que trouxe, por exemplo, né, essa subvariante? É lógico que ela já chegou aqui, mas ela vai começar a se espalhar. Então, temos que ter muito alerta a respeito. Com certeza. Professor Sinésio, nosso agradecimento pela sua entrevista, suas informações importantíssimas aqui no Mando News. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Saúde sempre. Amém. Professor Sinésio Inácio, da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, falando com a gente aqui no Mando News. Entrevista um pouco mais longa, mas necessária. O Iratã Eduardo Andrade. Exatamente. Porque a gente demorou até para falar com o professor Sinésio, mas estamos falando com ele hoje a respeito desses assuntos todos. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai voltar a falar sobre aquela tempestade que teve na tarde de ontem aqui em Pouso Alegre, porque causou estragos, como mostramos ontem no Mando News, mas a Nayara Andere foi às ruas hoje para mostrar outro ponto de situação de estrago que a tempestade causou em Pouso Alegre. Nayara, boa noite para você. Boa noite, Magson, o Iratã, também aos nossos espectadores aqui do Terra do Mandu. Isso mesmo, um dos pontos afetados foi um bairro onde fica o abrigo da SOS Bichos, uma ONG que atende mais de 100 animais, cães e gatos aqui de Pouso Alegre. Por questões de segurança da ONG, a gente não vai divulgar o endereço do local, visto que muita gente acaba abandonando mais bichinhos de estimação nesses estabelecimentos. Então, eu vou mostrar para vocês agora nessa reportagem qual foi a situação depois deste vendaval, né, dessa tempestade de ontem. Bem, hoje Terra do Mandu veio até o abrigo da ONG SOS Bichos, que acolhe dezenas de animais em Pouso Alegre já há mais de uma década. E o motivo é porque o local sofreu vários danos devido a uma chuva forte que passou por Pouso Alegre nesta terça-feira. Sobre esse assunto eu converso agora com a presidente da ONG, a Carla Viviane. Carla, aqui a gente já vê que várias das baias onde ficavam alguns dos cachorros, entre eles a Dilma que está circulando aqui perto da gente, elas ficaram aí com o telhado destruídos, vocês tiveram que improvisar uma outra forma de acolher esses animais que estavam ali? Foi uma situação muito grave, foram destruídos os canis de cima, agora já está começando outra chuva de novo, a gente já está preocupado
e nós tivemos que remanejar eles, né? Então eles não estão nas chuvas, mas eles estão mal acomodados. Então tem cachorro em baia pequena, a baia está desmanchando, a Dilma, que ela é bagunceira, ela é fujona, ela está fechada lá no quartinho que não é apropriado. Então assim, a gente precisa arrumar aqui para poder abrigar eles de forma correta, né? E não é só isso, né? O abrigo está numa situação ruim, os recursos não estão dando para manter e a gente está com um problema sério de manutenção, por isso também que deu esse problema ontem, né? Bem, um sério problema também que a ONG tem enfrentado com a dificuldade financeira é até a compra de ração. Carla, são 33 animais só aqui no abrigo, mas vocês têm dezenas junto com cuidadoras que fazem parte da ONG. Isso, a gente tem mais de 40 num bairro aqui mais afastado da cidade. A gente tem mais de 40 gatos que vivem em colônias que a gente monitora. A gente presta assistência para outros protetores independentes também. Tem pessoas voluntárias que fazem lar temporário. Então a ONG alimenta mais de 100 animais todos os meses. E está muito difícil para manter. Então, assim, ultimamente a gente está tendo que priorizar a ração, porque nem a alimentação a gente está conseguindo. Então a gente tem pedido ajuda quase que diariamente para poder manter a alimentação deles, e aí a parte do abrigo, da manutenção, ela vai ficando, né? Então tá assim, tá muito difícil, as ajudas estão cada vez menores. Enquanto isso, o abandono animal sempre cresce. O abandono ele nunca tem fim, né? Apesar de algumas políticas de castração, mas falta muita consciência da população. Todos os dias a gente tem pedido de inúmeros resgates, então é impossível atender todo mundo, fora as dívidas em clínicas, né? Porque os nossos animais vão adoecendo, vão precisando de ajuda. A ONG também fornecia muito tratamento para pessoas carentes e outros protetores. Agora a gente não consegue mais, porque a nossa dívida com clínica está muito alta, está em R$20 mil, e a gente teve que parar, né? Então está difícil até de conseguir atendimento para os nossos animais também. Vocês têm enfrentado um sério problema de muitos animais que não são adotados, que ficam doentes e ao envelhecer eles têm que sair do abrigo, até ir para casa de cuidadores que já estão com as casas superlotadas. O que você gostaria que fosse feito para que essa situação fosse um pouco minimizada, já que esses animais também precisam de cuidados e carinhos, assim como nós quando envelhecemos? Eu acho que falta um pouco da mentalidade da adoção de animais adultos. As pessoas têm preconceito, elas só querem filhote, elas acham que o animal adulto não se adapta, mas ele se adapta, ele aprende normalmente. Aí o que acontece? Os cães vão ficando aqui, eles vão envelhecendo, as pessoas não querem. Quando eles ficam velhinhos, a gente acaba tendo que levar para casa para cuidar, né? Hoje mesmo eu tenho um lá em casa, que era aqui do abrigo, e só que eu já tenho 16 animais em casa. Eu acho que quem tem um ou não tem nenhum, poderia adotar um animal adulto e dar um lar para ele. É muito triste o animal morrer, passar uma vida inteira sem conhecer um lar. Então é isso, eu acho que as pessoas podiam procurar. O animal adulto ele é mais tranquilo, ele aprende, ele é mais higiênico, né? Eu acho que falta um pouco esse olhar, sabe, das pessoas procurarem mais a adoção, né, e enxergarem mais o animal além daquela aparência estética. Quais são as redes sociais para quem quiser acompanhar tantos animais para doação, quanto também as formas de ajudar a ONG? O Facebook é SOS Bichos Pouso Alegre e o Instagram é sos.bichos. E tem também o site. E tem o site também, ong.sosbichos.com.br. Lá tem a fotinho deles, tem maneiras de ajudar, então dá para acompanhar o nosso trabalho por lá também. É isso aí, dá para você conferir tantos animais para adoção, quanto também as campanhas que estão sendo realizadas, como essa agora, que eles precisam e muito da ajuda da população e de empresas para poder arrumar o abrigo aqui em Pouso Alegre. E o concurso público da PM que iria acontecer já neste mês... Não o concurso, né? Os concursos eram dois concursos. O concurso para oficiais e o concurso para soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. A PM divulgou nota informando aí que o concurso foi cancelado. Isso por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que acatou um pedido aí da Procuradoria-Geral da República a respeito do concurso aqui de Minas Gerais da Polícia Militar. Isso porque limitava o número de vagas para mulheres. De acordo com a decisão aí do ministro Nunes Marques, o edital feria os princípios de isonomia e igualdade ao limitar o número de vagas para mulheres em apenas 10%, disse o ministro na decisão. A reserva desse percentual às candidatas afronta os ditames, princípios constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, a proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e a proibição de discriminação em razão do sexo quando da admissão, desse trecho da decisão. E lembrando aí que o concurso estava com provas previstas para 10 de março e
limitava bastante, né? Porque o número de vagas no geral aí era de 1.200 vagas para soldados e pouco mais de 100 vagas para mulheres nesse concurso para soldados, por exemplo. Então, por isso o concurso foi, na verdade, era 2.901 postos de trabalho para soldados, sendo 290 para mulheres, né? Respondendo aí aos 10%. Para oficiais, as vagas ali também eram bem menos para as mulheres, só 10%. A matéria completa está no nosso site terradomandu.com.br. Bom que dá para estudar um pouquinho, né? Tem que ver como é que vai ficar, né? Se o edital vai ser relançado, como é que vai ficar para quem já fez a inscrição. Tudo isso precisa ser esclarecido, né? Recalcular a rota mesmo. Porque quem fez a inscrição estava estudando ou estava a fim de entrar, né? Por exemplo, lá para a minha região, mais especificamente Nordeste de Minas, Nordeste e Norte de Minas, o pessoal lá faz concurso desse tipo com unhas e dentes. Porque é uma chance de uma carreira, né? Porque tem menos empresas, tem menos indústrias, tem menos universidades, tem menos opções de trabalho em outras carreiras, né? Diferente daqui da nossa região. Bora voltar a falar com a Nayara Andere, porque o Mando News é uma prestação de serviço, é o papel do jornalismo, e nós estamos aqui para isso, Nayara Andere, sempre ouvindo todos os lados possíveis, quando os lados querem se pronunciar. E tem reclamação vinda de cidade vizinha a Pouso Alegre. Isso mesmo, uma cidade pequena aqui pertinho entre Pouso Alegre e Borda da Mata, Tocos do Mogi. Um morador de lá entrou em contato com a gente para falar de uma obra que está, segundo ele, abandonada pela prefeitura. E a gente vai conferir o depoimento dele, então, que fala que depois, quando a obra foi paralisada em dezembro, ficaram lá materiais de construção, insetos, tem até cobra que ele chegou a encontrar nesse terreno, como ele mostra aí no vídeo. Esse aqui é o descaso que tem. Tudo abandonado, material jogado, lixo. Aí, ó. Tudo largado. Placa aqui, ó, abandonada. Placa abandonada, lixo, o mato tá crescendo. O mato já tá crescendo na estrada, ó. Sem contar o buraco. Aqui, ó. Ó o buraco. O buraco tá aqui, ó. Criança, carro. Ó, a rua tá indo embora. Vim arrumar, ninguém arruma. Tá abandonado, obra abandonada, ó o mato. Ferro exposto. Perigo de alguma criança ou mesmo algum idoso se machucar. Buraco. Ó as pedras da rua. O mato tá comendo, ó. O mato tá comendo, ó o descaso. Ó as cascavel, tá aparecendo. Cascavel aparecendo por causa do lixo, ó. Lixo, mato alto. Aí, ó. Acabou de matar a cascavel aí, ó. Isso aqui é por causa do lixo. Lixo, madeira e tem mais, ó. Tá aparecendo dentro da cidade. Essa rua fica no centro de Tocos do Mogi. A gente conferiu aí o que o morador acabou relatando, né? E ele tinha dito que já tinha entrado em contato com a prefeitura nos enviou uma nota falando que enviou o departamento de obras, que foi até lá na manhã de hoje, depois Terra do Mandu ter entrado em contato com a prefeitura ontem, para fazer aí, conforme mostram as imagens, então, a sinalização do local e que eles também, claro, retiraram os materiais também de obras que já foram finalizadas nesse trecho e ainda fizeram essa sinalização com faixa zebrada para dar maior segurança à população. Segundo a prefeitura, a reclamação não havia sido feita formalmente junto, então, ao Poder Executivo. O que a prefeitura relatou para a gente é que foi que, em 2022, no comecinho do ano, ou seja, 2 anos atrás, Tocos do Mogi foi assolado por uma enchente de proporções que nunca tinha visto antes. E que daí, por isso, eles decretaram situação de emergência e que justamente nesse trecho, no encontro das ruas Antônio Mariano da Silva, Antônio Fabrício da Rosa e Julião Ferreira, foram os locais mais afetados. Que a prefeitura construiu uma galeria pluvial em concreto armado, depois de estudos feitos aí por uma equipe técnica do Departamento de Obras, para tentar solucionar os problemas na região em período de chuvas intensas. E que essa obra foi feita em 2023, terminou em dezembro, e que em seguida eles teriam que aguardar, então, para fazer o calçamento das ruas, já que eles fizeram um aterro para restabelecer o leito aí do local.
Então, que por isso eles tinham que esperar o afundamento, esse período de pausa, e que por isso há um edital que foi aberto e que ainda não foi concluído para poder contratar uma empresa para fazer esse novo serviço, que seria então a fase de finalização também, que inclui a obra de reconstrução das pontes de acesso aos bairros Capinzal e Pitangueiras, que foram destruídas durante esse temporal em 2022. Mais uma vez a gente vê a população então reclamando às vezes de situações, né, de obras paralisadas aqui na região, como foi o caso desse morador de Tocos do Mogi, que preferiu não ser identificado, entrou em contato com Terra do Mandu e depois da reportagem, então, a prefeitura acabou, então, indo lá fazer a retirada de materiais que não seriam mais utilizados na obra que vai continuar. Magson. É isso aí, é o nosso papel. E o morador de Tocos do Mogi, de Borda do Mato, Conceição dos Ouros, Consolação, Paraisópolis, Turvolândia, Cordilândia, Borda da Mata, Congonhal, Ipuiuna, Albertina, Jacutinga, Pouso Alegre, Santa Rita, Cachoeira de Minas, pode entrar em contato com a gente através do Manda o Zap 3025-0138, que aqui, mesmo sendo ano eleitoral, a gente continuará observando e cobrando as autoridades para resolver os problemas. E como diz um certo técnico de futebol, quer dizer, ele está meio aposentado, meio técnico, meio aposentado, vamos aguardar. Adilson Batista. Olha. Ô, gente, bora pro intervalo então? Manda News de hoje tem entrevista sobre direito previdenciário. Você conhece o PPC, LOAS, e os direitos aí para quem trabalhou no campo, mudou de trabalho para a área urbana, está em atividade especial, como que é a questão da aposentadoria, hein? A doutora Vera Marcotti vai falar com a gente, advogada especialista em direito previdenciário. Hoje a gente tem matéria especial também sobre um treinamento em altura do Corpo de Bombeiros. Você acha que a gente foi no parque se divertir? Será que o casal Extreme ia escalar? Oh, com certeza, meus amigos Andréa e Ricardo. Será? Acho que não, eles preferem correr no meio do mato, uma trilha aventura. Escalar é meio... Né? Na roda gigante não, escalar uma pedra, um paredão, até que tudo bem, né? Podia ficar essa roda gigante, hein? Muito bom. Tá muito bonito de longe também. Tá bonito, tá bonito. Tá meio estadunidense, não tá? Tá legal, tá legal, tá legal. Então esse é um assunto também que a gente vai trazer aqui no Mando News. E claro, tem a previsão do tempo para esta quinta-feira que tá chegando. Mando News volta já. Amigo, estou com um carro na oficina e o cliente está com pressa. Quem poderia me entregar uma peça o mais rápido possível? Entrega rápida? Só o Celinho tem. Moço, onde é que eu posso levar meu carro para fazer revisão? Manutenção no seu veículo? Só o Celinho tem. E onde que eu posso tomar um cafezinho enquanto isso? Uai, cafezinho tem lá no Celinho também. No Grupo Celinho você encontra tudo o que precisa para a manutenção do seu veículo. A maior variedade de peças automotivas com o menor preço da região. Só o Celinho tem! Tem dobradinha de picapes no Super Minas! Uma Rampage Rebel, mais uma Fiat Toro juntas no quinto sorteio! Sabe quem leva elas pra casa? Você! Ainda tem 2 prêmios de 10 mil, 2 motos Monde e 40 Giraminas! Não vai perder a oportunidade de levar 2 picapes pra casa, né? É uma Rampage Rebel, mais uma Fiat Toro juntas no quinto sorteio! E todos esses prêmios! Tá esperando o quê? Vem pro Super Minas, vem! Atenção Pouso Alegre, o Laboratório Imune agora está mais perto de você. Quer realizar seus exames com rapidez e agilidade? Conheça a nova unidade localizada bem no coração de Pouso Alegre, na rua Bernardino de Campos, número 21. Abrimos de segunda a sexta, a partir das 6:30 da manhã até as 4:30 da tarde. E aos sábados, das 6:30 até as 10:30 da manhã. Laboratório Imune, agilidade e qualidade nos exames é aqui. Faça uma visita e conheça um novo espaço feito para você. A Santa Maria Materiais para Construção agora trabalha com locação de betoneiras, andaimes, marteletes e caçambas para entulho. Aqui você encontra tudo para construir ou reformar seu imóvel, como tijolos, tubulação, pisos, ferragens, materiais elétricos e hidráulicos. Entregue em Pouso Alegre, zona rural e região. Santa Maria Materiais para Construção, Rua Eduardo Souza Gouveia, no Jardim Olímpico, ao lado do Estádio Manduzão. Faça seu pedido pelo telefone 3534222841 ou WhatsApp 35999843573.
E hoje é dia de direito previdenciário. A nossa especialista, a doutora Vera Marcotti, chega para cá para falar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, doutora Vera, seja sempre bem-vinda. Boa noite, mais uma vez aqui no Mando News. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui trazendo informações para o seu público. Obrigada mesmo. Ô, doutora Vera, a gente sempre fala de previdência voltada mais para a aposentadoria rural, mas um tema que a senhora trouxe no último artigo publicado no terradomando.com.br gerou muitas dúvidas e gerou muita leitura também, que é exatamente quem recebe benefício BPC Loas pode trabalhar. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, né? Sim, porque na verdade o BPC Loas do deficiente físico é para aquela pessoa que tem impedimento a longo prazo, ou seja, ele é deficiente, ele não é incapaz, ele tem uma deficiência a longo prazo e pode trabalhar sim em vagas de PCD. As empresas hoje têm esse tipo de vagas para essa pessoa que recebe aí o BPC Loas ou tem uma deficiência. Ele pode trabalhar, daí ele vai ter, quando ele não recebe o BPC Loas e trabalha aí ao longo da vida, contribuindo para a Previdência Social, ele tem direito à aposentadoria da pessoa portadora de deficiência por tempo de contribuição e também por idade. Por que eu trouxe esse artigo, escrevi esse artigo para o jornal? Porque nós recebemos muito essa pergunta no dia a dia dos escritórios, nas redes sociais. É que o governo, na verdade, ele incentiva as empresas a trazer o pessoal que tem uma deficiência para trabalhar, fazer essa inclusão, na verdade, na sociedade. Porque toda vez que ele traz uma pessoa que é portadora de deficiência, ele está fazendo uma inclusão social. É isso que é a vaga do PCD. Ô, doutora Vera, só para deixar claro, o BPC, ele é um benefício assistencial, né? Sim, ele pertence ao assistencialismo do governo, é de regras próprias, segue lá as regras do assistencialismo, só é administrado pela Previdência Social. Na verdade, é aquele assistencialismo do Bolsa Família. Então, a Previdência Social, ela só faz a administração, mas o dinheiro para toda essa manutenção, né? O fundo vem do assistencialismo do governo. Agora vamos às dúvidas aqui nessa coluna hoje nossa no Mando News sobre direito previdenciário. Ainda falando aí dessa questão do LOAS, uma das perguntas é: recebo LOAS deficiente desde criança, agora tenho 22 anos, estou trabalhando em uma empresa como uma pessoa com deficiência há 8 meses e a pergunta é se pode receber o salário e o benefício. Que eu acabei de falar. Não pode. Como que funciona? Se você está trabalhando numa vaga de PCD, você tem que se dirigir a uma agência da Previdência Social mais próxima da sua cidade ou da sua residência e comunicar ao INSS que você está trabalhando. O que vai acontecer? O INSS vai suspender, não vai cancelar, não vai cessar o benefício, vai fazer apenas a suspensão. Você pode estar me perguntando, e se não der certo, se eu não me adaptar ao trabalho, eu vou ficar sem o trabalho e sem o benefício? Não. Você pode voltar lá no INSS, o INSS vai reativar o seu benefício assistencial. E mais, se você, como ele recebe desde criança, está com 22 anos, no caso dessa pergunta, ele pode requerer, pedir a suspensão do benefício, continuar lá com o seu trabalho na empresa, na vaga de PCD, e requerer o auxílio inclusão. O que é esse auxílio inclusão? O auxílio inclusão é meio salário mínimo. Bom, por quanto tempo ele vai receber esse auxílio inclusão? Por 2 anos. Por que o governo criou esse auxílio inclusão? Exatamente aquilo que eu disse lá no início, para incluir, para criar essa inclusão do cidadão novamente na sociedade.
Perfeitamente, doutora. Outra pergunta aqui, aí já saindo um pouco dessa questão do LOAS, a pessoa pergunta, tem um diagnóstico de visão monocular, ou seja, enxerga só de um olho, cegueira de um olho só, e desde criança, e trabalhou na roça até os 22 anos e agora trabalha como soldador há 24 anos. A pergunta é se pode requerer aposentadoria de PCD por tempo de contribuição. Veja bem, aí são várias questões. Pode pedir, incluir tempo de trabalho rural como segurado especial nessa aposentadoria até 30/10/91, desde que esse cidadão ele tenha provas do trabalho dele na roça. Esse tempo de soldador, se for atividade especial comprovada e ele tiver os documentos necessários, os PPPs que a gente fala, ele pode pedir também para converter o tempo especial em tempo comum. Porque a visão monocular, na maioria das vezes, ela é considerada uma deficiência leve. E para homem precisa de 33 anos de contribuição. A aposentadoria do PCD é conhecida como a nova aposentadoria especial. Ela não entrou na reforma da Previdência lá em 2019, que foi bem drástica. Então, ela é bem vantajosa. Então, ele pode incluir o tempo rural, pode pedir para fazer a conversão do tempo especial em tempo comum, que ele é soldador, e pode, sim, requerer a aposentadoria do PCD. Vai passar por duas perícias, a perícia médica e a perícia social, que vai concluir o grau da deficiência. Se tudo isso der aí 33 anos, se for leve, porque a maioria das vezes é leve, por isso que eu estou falando, ele consegue se aposentar sim. Entendi. Aquela velha história, né? As pessoas têm que ter toda essa atenção para cuidar e correr atrás dos seus direitos, como explicado nessa resposta pela doutora Vera. Agora a última pergunta aqui, doutora Vera, é a Vilma de Extrema, diz que o pai é caseiro há 20 anos, mas o patrão só recolhe INSS desde 2015, ou seja, 8 anos e pouco. O pai da Vilma tem 65 anos e não tem tempo de contribuição. A pergunta é, se pode fazer esse recolhimento desse outro período para completar o tempo de contribuição? Eu estou dando risada porque assim, todos os dias, todas as horas, finais de semana, você vai a um evento particular, alguém te pergunta, doutora, posso recolher períodos em atrasos? Depende, sempre depende. Mas, neste caso, o caseiro é empregado doméstico. E o empregado doméstico, ele não pode recolher em atraso se fizer menos de 5 anos e não pode indenizar se esse tempo que ele ficou faz mais de 5 anos sem recolher. Por quê? Porque a obrigação do recolhimento não é do segurado, é do patrão, do empregador. Então, neste caso, não pode. O empregado doméstico não pode. 2015 foi criado aí o E-Social, por isso que o patrão aí passou a contribuir. Mas, de todo sempre, a obrigação do recolhimento para quem trabalha em uma empresa, ou seja, como empregado doméstico, é sempre do empregador e não pode recolher esse período aí que ficou sem recolhimento para a Previdência Social. Doutora Vera, mas e aí se esse funcionário pressionar o patrão, ou seja, judicialmente ou administrativamente, para o patrão recolher tempos passados, pode? Então, na verdade, já houve a decadência aí, ele já perdeu, né? Passaram-se 5 anos, você não pode mais reclamar de nada. Se você trabalha numa empresa e você tem direitos trabalhistas, você tem um prazo para requerer. Neste caso, já houve aí a decadência. Entendi. Essas dúvidas, então, já tiradas aqui pela doutora Vera no Mando News, mas aquela questão de sempre, né, doutora? A senhora está sempre disponível aí, na medida do possível, responde, claro, as questões, as dúvidas que as pessoas colocam nas suas redes sociais. A senhora sempre responde, eu digo, dependendo do tempo aí, em determinado horário do dia da semana. Sempre eu tiro um tempo, todos os dias, para responder, tanto no Facebook, responder aqui no Instagram, pessoal que chama e pega pelos telefones que estão aí disponíveis
disponíveis nas redes sociais, a gente sempre responde, como eu sempre falo, a gente responde a pergunta, mas eu sempre aconselho a procurar um profissional da área previdenciária da cidade, uma pessoa responsável e realmente ver os direitos. É fundamental isso, até para as pessoas receber o que tem direito e não cair nenhum tipo de golpe também, porque infelizmente tem muita gente esperta aí, né, doutora Vera, que quer passar golpe nas pessoas. E depois que você se aposentou, recebeu, sacou fundo de garantia, 99% das vezes não tem nenhuma revisão que vai ser aí melhorar esse benefício. Então, peço em todas as palestras, entrevistas que eu faço, antes de você requerer seu benefício, procure um especialista da área previdenciária, faça um planejamento. Gente, lembrando que planejamento previdenciário não é para o passado, planejar é sempre para o futuro. Então, se você está aí há 10 anos da sua aposentadoria, está na hora de você procurar um profissional da área e planejar aí o seu futuro. Doutora Vera Marcotti, a gente agradece a presença da senhora aqui no Mando News, esclarecendo essas dúvidas a respeito do direito previdenciário. Obrigado, viu? Boa noite para a senhora. Eu que agradeço, toda a minha gratidão a vocês. Deus abençoe. Amém. E agora a gente vai voltar a falar com a Nayara Anderi aqui no Mando News. Nayara, falar de profissionalização, de oportunidade para crescer na carreira, no mercado de trabalho, Nayara. Magson, é isso mesmo. Hoje eu conversei com a Cristiane, docente lá do Senac, que conta de que forma, né, que a pessoa pode buscar abrir o leque de oportunidades na carreira profissional, como a gente confere agora. Quando a pessoa alavanca a carreira profissional, ela consegue muitos benefícios, como, por exemplo, salários mais altos, mais oportunidades de trabalho e também aquela possibilidade de, às vezes, crescer na empresa onde você já está. E hoje a gente veio até o Senac para falar de upgrade na carreira profissional. O Especializa Senac está chegando, é um evento que vai acontecer em abril, aqui no Senac Pouso Alegre. E sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho com a Cristiane, porque ela tem várias dicas para você que quer alavancar a sua vida profissional. Cristiane, quais são essas dicas? Tudo bem? Bom, o cenário é muito dinâmico, o mercado de trabalho é muito dinâmico, né? O que a gente tem que fazer para a gente alavancar a nossa carreira? Primeira coisa, se autoconhecer. Quais são as minhas habilidades? O mercado de trabalho fala muito em soft skill, que são as habilidades comportamentais. Quais são as habilidades comportamentais que eu tenho? Né? Colaboração, comunicação, inteligência emocional, são coisas necessárias para a gente poder alavancar a nossa carreira, se conhecer. Segundo ponto, networking. Né? Se cerque de pessoas que vai te ajudar a crescer profissionalmente. O que eu vou aprender com essas pessoas? Como que ela vai me ensinar? Como que eu vou fazer a evolução dessas pessoas? Como que eu vou me evoluir através do conhecimento com elas? Né? Network é importante. Terceiro ponto, buscar o conhecimento. Sempre. A gente nunca pode parar de estudar. Como que a gente busca esse conhecimento? Para quem já tem uma graduação, o MBA é essencial. E o Senac, ele tem MBAs na área de tecnologia e temos também MBAs na área de saúde. E nós vamos ter um evento agora aqui no Senac, que chama Especializa Senac, nos dias 23 e 24 de abril, que vai tratar exatamente disso. A gente vai bater um papo com as pessoas que têm interesse para explicar o que é o MBA, como que a gente vai alavancar a nossa carreira através do MBA. É um evento fechado, com vagas limitadas. Já está quase encerrando. Quem tiver interesse, procure a nossa central de relacionamento, que é um evento muito bacana. Vem os professores de BH, para o MBA de BH. Eu faço MBA aqui no Senac. Eu faço MBA em gestão estratégica de pessoas, porque embora eu já tenha 25 anos na área de recursos humanos, eu entendo que a gente sempre precisa estar se especializando. E assim, o networking, os conhecimentos, a troca de experiência que a gente adquire aqui através do MBA é incrível. Então é uma experiência que vale muito a pena. Eu recomendo a todo mundo que tiver interesse procurar a central de relacionamentos, que vai valer muito a pena. Para você chegar aqui é facinho, fica na Avenida Vicente Simões, em Pouso Alegre, né? Primeiro semáforo aqui da avenida. E lembrando que pode entrar em contato pelo telefone. Sim, pode entrar em contato pelo telefone, através aqui na central de relacionamento. Nós temos uma equipe muito incrível, muito acolhedora, que vai explicar todos os detalhes para vocês. Então é a oportunidade aí, você alavancar a sua carreira com o Especializa Senac, que vai acontecer agora nos dias? 23 e 24 de abril.
Aqui no Senac, em Pouso Alegre. Corre pra cá. 2103-2450 é o telefone do Senac Pouso Alegre, Avenida Vicente Simões, número 370. Rapaz, no meu tempo de radiodifusora, 2005, 2006, eu fazia flashes no Senac toda semana com a nossa queridíssima Edna, pastora Edna, da Igreja de Cristo. Já foi na Igreja de Cristo? Todas são, né? Não, rapaz. É que o nome da igreja é de Cristo, com T-H-E, de Cristo. Ainda não fui. Ainda O não. Cristo, entendeu? De Cristo é o Cristo. É, lá no Costa Rios. Edna e o Edson. Por que a gente saiu de um assunto e foi para outro? Porque a gente vai longe. Entendi. Bora mandar abraço para quem tá com a gente? Não, vou por Super Minas primeiro, porque tô com a musiquinha do Super Minas. Legal demais. E o Super Minas dessa semana tem 2 carros no 5º prêmio. Quem que cantou? Quem que canta a musiquinha do Super Minas? Não sei, vamos tentar reconhecer. Pergunta para as meninas aí. Super Minas é felicidade. É a felicidade que vai descer. Caju e castanha. É, deve ser. Super Minas dessa semana, então, tem 2 carros no 5º prêmio. Uma Ram Page Rebel, que é Ingrid. E também uma Fiat Toro Endurance. Chique demais. Tem 2 motos também, uma no 3º prêmio e outra no 4º prêmio. E 10 mil reais. 10 mil no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio. O Super Minas dessa semana, você pode adquirir pelo aplicativo, ó. Tá aqui. Baixou o aplicativo baixou aí no seu celular, você compra na hora e pode presentear também, porque tem um bentinho aqui, ó. O bentinho fica todo serelepe aqui, ó. Você pode mandar o bentinho para quem você quiser presentear alguém para 2 carros. Nesse domingo, hein? Tô precisando. Domingo é dia 10. 10 de março. Bom demais. Bora mandar abraços? Bora lá. Abraço aqui para Cleonice, acompanhando a gente. Ela manda abraço para Nayara Andere. Que chique. Seu Antônio Dias, abraço, Antônio. A gente ficou com Deus, né? Hoje a gente tá cheio de audiência internacional. Hoje tem audiência tripla dos Estados Unidos. Tem 3 dos Estados Unidos assistindo a gente aqui. O Leandro Ribeiro, que está em Nova York. O Marcos Pereira, que está em Massachusetts. E tem também o Luiz Alberto, que está em... Como que é o nome da cidade? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Nossa Senhora Aparecida. E Estênio, que está em Dublin, na Irlanda. Chique. Cadê o Venâncio? O Venâncio também é a nossa audiência. Temos audiência lá no Japão. Venâncio assiste a gente. Uma hora dessa, o Venâncio... Tá dormindo. Filho. Já tá na hora de acordar, uai. Bota, Venâncio. 7h40 da manhã. Cadê meu Sakura, Venâncio? Você não mandou? Abraço pra todos. Maria acompanhando a gente aqui, ó. Tá assistindo a gente na Bahia, rapaz. E ela fez um piquezinho lá pra ONG, viu? Tá na Bahia e ajudou a ONG SOS Bicho aqui em Pouso Alegre. Arrasou, hein, Maria? Sensacional. Valeu, Maria. Marcel, em São Paulo, acompanhando a gente. Região de Campinas, fica o Marcel, né? Isso aí. Ana Gama, por aqui também assistindo a gente. Luizinho, abraço pra você. Torcedor do Pousão. Bora, Pousão. Abraço aqui também para nossos amigos lá em Paraisópolis, o casal Extreme, a Andréa e o Ricardo. Abraço também aqui para quem mais? Eu voltei, subi. G. Brandão, Benedita Reis, abraço para vocês. Abraço Deide Garcia, Marcos Pereira. Ô Marcos, cadê nossa dupla lá de Pato Paraíso? Já saiu de São Paulo, subiu a Fernão Dias afora de volta pro Vale? Se não, manda eles passarem por aqui. Só hoje que eu ouvi um áudio que o Marcos me mandou semana passada. Tô igual a Ingrid. Demora 3 dias ou 4 dias pra ver mensagem. Aí eu usava, é triste, Ingrid. É assim mesmo. Nossa Senhora. Aqui, ó. Ai. Você já tá mandando eu embora, Iratã? Não, intervalo, cara. Vamos lá, intervalinho. Abraço, Antônio Silva. Milton Neves. Não é o da Band, viu? É outro Milton Neves. Não é nem da Band mais. Milton Neves tá onde? Embora. Foi? Tá só no UOL. Fala demais? Liana Oriolo, abraço pra você, Cleusa Rosa, Charles de Oliveira, Elcio Venâncio. Olha o Elcio Venâncio aqui, rapaz. Não, Elcio Venâncio não é o do Japão, né? Então, menino. Tá bom. Abraço pra todos que acompanham o Mando News. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Na volta a gente tem previsão do tempo com o Iratã Eduardo Andrade. Tem também notícias do treinamento dos bombeiros nas alturas. O Iago foi lá. Se o Iago subiu nas alturas, não vi. Voltamos já.
que deixar o seu sonho para depois? Esse é o melhor momento para iniciar um novo ano com móveis novos. Com a Lima Móveis Planejados, você pode antecipar os planos do ano novo. Deixe o seu cantinho do jeito que sempre sonhou, com rapidez e capricho. Entre em contato ainda hoje e solicite um orçamento. Educação à distância, cursos livres, técnicos e MBA. Programa Senac de gratuidade e Senac Mais. São muitas oportunidades para você. Vá até a unidade de Pouso Alegre ou entre em contato pelo telefone e WhatsApp. Mude o jogo da sua vida profissional com o Senac. A Vidraçaria Santa Terezinha é o lugar certo para quem procura qualidade e beleza. Temos fábrica própria de esquadrias de alumínio com equipamentos de última geração. A Vidraçaria Santa Terezinha é representante exclusiva da Blindex em Pouso Alegre e região. Atendemos desde um item para a sua casa a grandes obras industriais. Fazemos envidraçamento de sacada, fachada glace e pele de vidro. As condições de pagamento são diferenciadas. Seu orçamento é cortesia. A loja fica na rua Comendador José Garcia, número 1155, Pouso Alegre. Telefone 3534212602. Olá pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Por mais que a frente fria esteja se deslocando em direção ao oceano, ainda temos condição para temporais em algumas áreas do sudeste do país. Isso porque nós temos uma infiltração marítima causada por essa frente fria, que facilita a entrada de umidade na região e facilita também a condição para temporais. Onde que está em atenção nesse momento, nessa quinta-feira? Sul do estado do Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro, além das áreas que fazem divisa entre Rio e Minas, no caso a Zona da Mata, e também estado de São Paulo, que é toda essa área em azul mais escuro do mapa. A gente pode esperar uma quinta-feira com bastante nebulosidade, chuva a qualquer hora, e por mais que o volume seja um pouco menor que nessa quarta-feira, seja entre 25 e 40 milímetros, a gente precisa se preocupar justamente porque essas regiões têm um solo bastante saturado. Então a gente deve se preocupar principalmente com incidentes como deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes também. Nessas áreas em azul mais claro, a gente pode contar com um dia mais abafado, ainda teremos boas aberturas de sol, mas ainda assim chuva irregular, que pode acontecer a qualquer momento do dia, com um volume um pouco menos expressivo. Já que entre o norte e o nordeste de Minas, tempo firme, sem chance de chuva. Aproveito para salientar o alerta de chuvas intensas, laranja, do IMET, emitido nessa quarta-feira às 9 da manhã, com validade até a quinta, dia 7 às 10. Nesse alerta a gente tem contidos aí 100 milímetros de chuva que podem acontecer no dia e ventos intensos que podem chegar até 100 km por hora. Então muita atenção, principalmente porque essas chuvas podem ser localizadas em algumas cidades, outras pode até não chover, e por isso que a gente tem esse alerta do IMET aí, para vocês ficarem bem atentos. Inclusive, os moradores que reclamaram comigo nos últimos dias que os alertas da Defesa Civil não estavam chegando nos aparelhos, né, nos celulares, já voltaram, viu? O serviço já foi restabelecido. Se você quiser cadastrar o seu telefone para receber alertas de algumas localidades, é só enviar o seu CEP sem ponto para o número 40199. É um serviço feito por SMS, então não precisa ter conexão com a internet. Agora há pouco, durante a gravação desse boletim, eu recebi um alerta de chuva nas próximas 2 horas, alerta esse que foi emitido pela Defesa Civil. Então o serviço está restabelecido e vocês podem fazer o cadastro. É só enviar o número do CEP para 40199. Para finalizar, vamos às temperaturas das nossas cidades. Pouso Alegre inicia essa quinta-feira com 19 graus, pode chegar aos 28 e teremos chance de chuva de 25 milímetros. Da mesma forma que para a cidade de Itapeva, que chega aos 27 graus. Separei Senador Amaral, que está na região da Mantiqueira e que já tem uma queda expressiva nas temperaturas máximas, porque vem recebendo bastante chuva. Então nessa quinta-feira a cidade deve chegar no máximo aos 23 graus, também com 25 milímetros.
E tem informação importante para quem vai passar pela MG 459. A gente sempre lembra, MG 459 é aquela rodovia que começa na MG 290, ali naquele trevinho de Ouro Fino e vai para Monte Sião. Pois é, a EPR Sul de Minas, a concessionária que administra esse trecho, informa que vai ter paralisação naquele local no quilômetro 12, às 10 horas da noite desta quarta-feira, quilômetro 12,7, viu? Já no trevo de Monte Sião. Paralisação vai durar 2 horas, das 10 à meia-noite, isso para a instalação de um pórtico, um portalzão lá em cima, alto, para a instalação do pedágio sem cancela. É o Free Flow, aquele pedágio que tem câmeras, que vai flagrar quem passa por ali e você vai poder fazer o pagamento através da sua tag. Se você tem já no para-brisa do carro, vai ser automático, mas quem não tem vai ter que passar numa outra praça de pedágio ou nas bases de operação da EPR para fazer o pagamento em até 15 dias depois. Mais detalhes está no terradomandu.com.br. Tem sonora da representante, Ah. Érica Kawataki. Kawataki. Chique. Chique demais. Érica Kawataki fala mais sobre esse serviço. A estrutura do sistema Free Flow será composta por um pórtico e ele vai receber alguns equipamentos, como câmeras e sensores que fazem a leitura das placas e das etiquetas eletrônicas, as tags. E esses sensores, eles fazem toda a caracterização do veículo, como a altura, comprimento, quantidade de eixos rodantes e suspensos, e eles operam tanto nas faixas de rolamento como nos acostamentos e mesmo em situações de baixa visibilidade. Para facilitar o pagamento da tarifa de pedágio, o que nós recomendamos é que os usuários tenham as etiquetas eletrônicas, as tags, instaladas nos para-brisas dos veículos. E para quem ainda não tem, poderia fazer a adesão diretamente com as operadoras, como a Sem Parar, Connect Car, Veloy, Green Pass ou Move Mais. O usuário de veículo leve e que possui a tag, ele também é beneficiado com o desconto de usuário frequente, que nessa praça onde estamos instalando o Free Flow pode chegar a um desconto de mais de 70% na 30ª passagem. Agora, para os usuários que não possuem tag, nós também teremos outras formas de pagamento, onde em até 15 dias esse usuário poderá fazer a quitação da sua passagem. E para isso, ele poderá acessar o nosso site www.eprsuldeminas.com.br/freeflow. E quem está atento a todo momento para salvar as pessoas, animais também, são os nossos amigos de toda hora, que é o Corpo de Bombeiros. Por isso, eles precisam estar muito bem treinados, como um treinamento especial que foi feito numa roda gigante aqui em Pouso Alegre nesta quarta-feira. Deu belas imagens também. O Iago Almeida acompanhou o treinamento, eu estava lá com ele fazendo as imagens. Sim. E mostra como foi esse treinamento em altura do Corpo de Bombeiros. Nós viemos acompanhar um treinamento que está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pouso Alegre, no Serra Sul Shopping, nesta quarta-feira. Os militares se reuniram pela manhã no estacionamento do shopping para este simulado de salvamento em altura que vai ser realizado na roda gigante montada no parque de diversões. Eu falo agora com o Tenente Viol sobre este assunto. Explica pra gente como que está essa preparação, o que vocês vão fazer aqui hoje. O treinamento hoje envolve o salvamento em altura, que é uma atividade típica do Corpo de Bombeiros. Nessa atividade a gente vai se expor a uma altura na roda gigante de cerca de 28 metros, então a gente vai fazer uma escalada nela, a escalada em estrutura metálica, e após chegar na estrutura metálica na parte de cima, a gente vai fazer um teleférico. Esse teleférico consiste como se fosse uma tirolesa, porém guiada. A ideia é qual? É simular uma ocorrência na qual a roda gigante parou de funcionar, também o sistema mecânico dela parou de funcionar também. Então a gente teria que evacuar as pessoas que estavam dentro da roda gigante. Também serve, um treinamento que também serve para qualquer tipo de estrutura metálica envolvendo altura, como torre de telefone e qualquer outra estrutura, escada de marinheiro, em caixa de água. Então a ideia é essa, é chegar lá no topo e fazer um teleférico para descer o pessoal que precisa ser evacuado. Essa primeira conversa que está acontecendo aqui, então, é só para iniciar o treinamento? Esse é o briefing do treinamento. A gente está falando o que vai ser feito no treinamento. Também a gente está passando a questão teórica, que
questão que envolve a quantidade de peso que cada equipamento aguenta, quais equipamentos que vão ser utilizados, como é que é a montagem do sistema, para relembrar todo mundo como é que é feito, né? E também capacitar todo mundo para conseguir fazer lá de maneira rápida, de maneira eficiente. O Cabo Vinícius já está preparado para fazer esse treinamento, subir na roda gigante. Como está a expectativa aí para ir para as alturas mesmo? E fala um pouco para a gente desse treinamento. Então, a gente está realizando hoje o treinamento aqui na roda gigante, e esse treinamento que nós estamos utilizando aqui serve para demais ocorrências em altura, né? Então, aqui a gente preconiza muito a segurança, a utilização dos materiais corretos aqui e a segurança individual de cada militar, e principalmente da vítima. Aqui em Pouso Alegre ainda não teve nenhum salvamento desse tipo em roda gigante, mas, como você disse, então, esse treinamento serve para todas as outras ocorrências. Justamente. Em ocorrência em roda gigante, a gente ainda não participou. Porém, hoje é uma oportunidade ímpar para a gente participar desse treinamento, porque o treinamento que nós utilizamos aqui, os materiais, né, e todo o sistema que nós aprendemos no nosso manual de salvamento à altura, ele é utilizado em todos os salvamentos em altura. Vai pagando. Cerca de 10 militares já estão lá na roda gigante realizando o treinamento e alguns já estão lá no alto. Depois que os militares chegam lá no alto, como que funciona a retirada da vítima e trazer a vítima aqui para baixo? Então, no caso, a gente está simulando que tem uma vítima na cabine, então os militares vão subir com o talabarte deles até a cabine e após isso eles vão montar o teleférico. O teleférico consiste em uso de cordas, de polias e de mosquetão para criar uma espécie de tirolesa guiada. Então eles vão criar esse teleférico e vão descer a vítima de maneira mais suave, sem que ela não precise fazer nada. Não vai ser necessária nenhuma atuação da vítima. Aí eles vão colocar a cadeirinha na vítima, colocar a vítima em segurança. A única coisa que a vítima vai ter que fazer é segurar o equipamento e cair normalmente. Enquanto o pessoal faz a ancoragem lá, vai ter um pessoal aqui embaixo que vai estar operando realmente o sistema e vai fazer com que a vítima se aproxime do chão de maneira devagar. É importante a gente destacar também que não só a segurança da vítima, nesse caso que é importante, porque os bombeiros também precisam dessa segurança e por isso estão usando vários equipamentos para este treinamento. Sim, os equipamentos que a gente usa são equipamentos que possuem determinadas certificações e que oferecem uma segurança bem acima até do que necessário. As nossas fitas, nossas cadeirinhas aguentam cerca de 2.200 quilos, que é um peso bem acima de um militar normal, e eles vão sempre de maneira que estejam sempre seguros. Então, se porventura algum deles vierem cair, eles vão estar presos no anel de fita que vai estar segurando a cadeira. Então, não tem como eles irem de encontro ao chão. Massa demais. Parabéns aí a todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nesse treinamento eram 22 militares. A Companhia de Pouso Alegre, mas que aí abrange também os pelotões de Extrema e Itajubá. Antes de encerrar o Mando News de hoje, informação sobre o Pousão, hein? O Pousão informou que pediu à CBF, a Federação Mineira de Futebol, FMF, a alteração do horário do jogo de volta entre Pouso Alegre e Itabirito, semifinais do troféu Inconfidência, e a Federação Mineira acatou. Então, só adiando um pouquinho mais, em vez de 5 para 6 horas da tarde do sábado, dia 16 de março, o jogo de volta. Exatamente para aquelas pessoas que ainda estão saindo do comércio, poder cair para dentro do Manduzão, lotar o Manduzão. Para ter casa cheia. Essa é a expectativa. Lembrando que o primeiro jogo vai ser neste domingo, lá em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes. Nossa! Às 11 horas da manhã. E claro que Terra do Mandu transmite o jogo a partir das 10 horas da manhã. Isso aí. Não o jogo, a falação. A partir das Nós 10 horas se fomos também. O Se quê? tem Cifuentes, nós se fomos também. Entendeu, gente? Tá engraçadinho ele. E amanhã tem podcast, hein? Amanhã tem podcast. Lili Ramos aqui. Eliane Ramos vai falar sobre a sua trajetória
uma história bacana demais da vida. Lembrando que nós estamos na Semana da Mulher, mês da mulher. A Lili vem contar histórias aqui no Mando News com o Iratã e Nayara André. Vambora? Bora, partiu! Gente, abraço, ficam todos com Deus. Mais notícias no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube e qualquer coisa, manda o zap 3025-0138. Abraço com Deus, tchau. A Cauã, abraço pra você, viu, Cauã? Eu vi aqui que o Cauã passou os resultados dos jogos, o Real Madrid empatou com o RB Leipzig em 1-1, o Real Madrid que classificou, e etc e tal. Manchester City venceu o Copenhague por 3-1, que não é o chocolate, e classificou também para as quartas de final. 3-1 com chocolate. É lógico que é. Tchau. Gente, abraço com Deus, tchau. O jornal hoje estarnicou com louvor. 70 minutos. Mando News.